E aí galera, tudo bem? Vamos agora para a reta final do nosso curso de Direito do Trabalho, né? Processo e Direito Material. Direito Material nós já finalizamos, mas processo nós vamos para a reta final agora. Que agora nós vamos começar a falar da parte de recursos. Depois de recursos, o que sobra para a gente é a execução, né? E depois da execução nós finalizamos o nosso curso. Então, nós vamos começar aqui com a aula que eu já enviei para vocês por e-mail, que é a aula 23, ok? Roteirinho 23, exatamente para começar a falar de recursos, parte geral, tá? Então, começando a nossa aula, vamos primeiro conceituar o que seria recurso, né? E no recurso, no sentido amplo, ele é conceituado como um remédio processual, né? Remédio por quê? Porque ele visa a proteger um direito que foi mal analisado, né? Ele pretende mostrar que o direito foi mal analisado e pretende que esse julgamento com relação a esse direito que se entende mal analisado seja revisto, né? Então, quando você tem um julgado que não expressa a justiça que deveria expressar, nós temos a possibilidade de recorrer desse julgado para que um novo julgador analise aqueles fatos, aqueles fundamentos e possa depois, enfim, fazer valer a justiça que a lei pretende. Né? Por isso que ele é chamado muitas vezes de remédio processual, né? Para remediar algo que está errado. Em sentido estrito, né? Ele é uma situação que vai provocar novo julgamento no mesmo processo, pelo mesmo julgador ou por julgador diverso de matéria já julgada. Né? Do mesmo julgador, a gente tem vários exemplos, né? Tem embargo de declaração, nós temos alguns recursos que a gente faz pedindo retratação, e o mesmo julgador pode julgar, enfim. Lembre-se, ele pode ser também para o julgador diverso, que é a maioria dos recursos, quando ele vai para uma outra instância reanalisar, né? Matéria já julgada, porque se a matéria não houver sido julgada, a gente não vai chamar de recurso, né? Seria uma inicial ou uma petição intercorrente, né? E quando eu digo situação que provoca novo julgamento, vocês vão encontrar nos livros uma outra forma de dizer isso. Os livros normalmente não vão dizer situação que provoca novo julgamento. Eles vão dizer ato voluntário que provoca novo julgamento. Ato voluntário da parte. Porém, existe uma discussão sobre a remessa necessária, né, o reexame necessário, no caso da administração pública. E essa questão diz respeito à natureza da remessa necessária, se ela seria um recurso ou não. Tá? Quem defende que a natureza da remessa necessária é recursal, em tese, não pode defender que o conceito estrito de recurso seja ato voluntário, porque a remessa necessária não é operada mediante ato voluntário. Né? Ela é um reexame necessário que é automático. Tá? Inclusive tem aquela nomenclatura de remessa de ofício. Então, eu costumo colocar como conceito de recurso, não ato voluntário, mas sim situação, porque pode ser um ato voluntário, mas pode ser remessa necessária. Tá? Agora, se você se perfilha aí aquela doutrina que entende que o remessa necessária não é recurso, então você pode chamar recurso de ato voluntário perfeitamente. Beleza? Bom, quanto à classificação dos recursos, nós temos a doutrina, né, várias formas de classificação. Né? Eu trouxe aqui algumas para vocês para relembrar, vocês já estudaram isso em processo civil, tá? Mas eu trouxe para vocês relembrar, vocês lembrarem, até para eu poder dar alguns exemplos trabalhistas para vocês. Tá? Para a gente já ir acostumando com os nomes dos recursos. Depois a gente vai ver cada um deles em espécie. Tá? Então, primeiro, quanto à autoridade a que se dirigem? Né, nós temos os recursos próprios e os impróprios. Como eu disse para vocês, o comum é o recurso ser encaminhado a uma outra instância e não ser julgado pelo mesmo julgador que deu a primeira decisão. Então, quando a gente fala de recurso próprio, nós estamos falando que quem vai reanalisar a situação é um órgão de jurisdição superior. Beleza? Então, nós temos aqui o que vocês têm lá no CPTC, seria uma apelação, seria um recurso especial, seria um recurso extraordinário, né?
No trabalhista, no processo trabalhista, a apelação em processo de conhecimento, ela existe, mas ela não é chamada de apelação, ela é chamada de recurso ordinário. Tá? Então, primeiro nomezinho novo aí para vocês. Recurso ordinário, quando se fala em recurso ordinário no processo do trabalho, tá? A gente está falando de apelação nas ações de conhecimento. Ok? Recurso de revista também é um outro nome novo para vocês. O recurso que vocês fazem de julgamentos de Tribunal de Justiça ou Tribunal Federal, Regional Federal, são os recursos para o STF e STJ. Né? Vocês fazem recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF. Quando a gente está na matéria de processo de trabalho, a gente vai ver que o recurso que é feito por STF continua com o nome de recurso extraordinário, até porque ele está previsto na Constituição. Mas, para o TST, a gente não chama de recurso especial, como a gente chama para o STJ. A gente chama de recurso de revista. Na verdade, o recurso de revista, o recurso especial e o recurso extraordinário, eles se assemelham muito, né? Até porque eles têm a mesma natureza, eles vão analisar basicamente os mesmos fundamentos, né? Cada um, lógico, analisando uma legislação diferente, mas basicamente os mesmos fundamentos de cabimento, enfim, então eles são bem parecidos. Mas aqui, no processo de trabalho, a gente não chama de recurso especial para o TST, a gente chama de recurso de revista para o TST. Tá? Como também não chamaremos de apelação para o TRT, nós chamaremos na fase de conhecimento, chamaremos de recurso ordinário para o TRT. Tá? Professor, e na execução, tem diferença? Tem. Na execução, a gente chama o recurso ordinário de agravo de petição. Tá? Ele também é como se fosse uma apelação. Na execução, você também não faz apelação? No processo civil? Então, aqui também, no processo de trabalho, ele também vai fazer apelação. Porém, nós não chamaremos de apelação, chamaremos de agravo de petição. Beleza? Todos esses recursos que eu acabei de falar são recursos que são julgados pelos órgãos superiores, né? Quando a gente recorre da sentença por meio de um recurso ordinário, quem vai julgar esse recurso não é o juiz. Quem vai julgar esse recurso é o desembargador, a turma de desembargadores do TRT. Beleza? A mesma coisa quando você faz um recurso de revista contra um acórdão do TRT, quem vai julgar esse recurso de revista são os ministros do TST. Beleza? Então, sempre um órgão de jurisdição superior. Já os impróprios, né, são aqueles recursos que a gente vai interpor, né, ou opor, dependendo do recurso, para o mesmo órgão que é o órgão julgador daquela decisão que você pretende atacar. Né? Então, os recursos impróprios, dos impróprios, o mais famoso certamente é o embargo de declaração, porque os embargos de declaração, você vai atacar a decisão e quem vai decidir novamente sobre o caso é o mesmo julgador que proferiu a decisão recorrida. Né? Então, se eu tenho uma sentença e eu faço o embargo de declaração dessa sentença, é o juiz que deu a sentença que vai resolver. Se eu tenho um acórdão de algum tribunal e eu faço embargo de declaração, são os mesmos juízes que decidiram naquele tribunal que vão decidir novamente a questão. Beleza? Outros exemplos que a gente tem trabalhistas são os embargos infringentes e os embargos de divergência. Né? Por quê? Porque os embargos infringentes, eu sei que no CPC não existe mais essa nomenclatura, eles aqui no processo de trabalho, eles não têm muito a ver com aquele embargo infringente que acabou no CPC, não. É outro tipo de recurso. Tá? Eles são um recurso cabível quando você está numa ação coletiva, de dissídio coletivo, e aí o tribunal que decide dissídio coletivo, ele tem um julgamento por maioria, né? Um julgamento não unânime. Nesse caso, você pode fazer embargos infringentes para que seja revisto o seu posicionamento. Tá? E quem vai rever essa decisão é o próprio tribunal, com a mesma turma que julgou. Beleza? Com a mesma turma, com o mesmo órgão especial, e aí vai depender de quem é a competência. Beleza? Então, os mesmos julgadores vão rever esses embargos infringentes. Já os embargos de divergência, esses daqui, que antigamente eram chamados de embargos ao pleno, né? Hoje em dia nem sempre vai ser para o pleno, que ele vai ser endereçado. Os embargos de divergência, eles são um tipo de recurso que você faz quando no TST, tá? Ele é cabível no TST apenas, você tem uma turma do TST que está divergindo de uma outra turma ou de uma subseção de dissídios individuais, certo? Aí quando você tem esse tipo de dissidência, o próprio TST, né, como vocês sabem, ele como
O órgão julgador ele não pode ter mais de uma posição sobre o mesmo fato, né? Ele não pode ser um órgão esquizofrênico. Então, ele tem que unificar o seu entendimento. A forma de você analisar, mas a primeira turma está com julgado tal, a oitava turma está com julgado diverso, no mesmo caso. Não, o TST não pode ter dois julgados diversos no mesmo caso. Então, o que eu vou fazer? Embargos de divergência. Beleza? E quem vai analisar esses embargos de divergência são os ministros do próprio TST. Ou seja, não vai para um órgão superior. Ok? Então, por isso que a gente vai considerar esse tipo de recurso como recurso impróprio. A princípio, pessoal, não precisa ficar muito preocupado com saber tudo isso que eu estou falando sobre os recursos em espécie. Como eu já disse, nós vamos ter aula só sobre os recursos em espécie. Mas eu já estou falando nomes, já estou citando situações para vocês já irem se acostumando. Beleza? Bom, continuando, em relação à matéria que nós vamos analisar no recurso, nós também temos dois tipos de classificação. Nós temos os recursos considerados ordinários, né, de natureza ordinária, e os recursos considerados extraordinários, ou seja, de natureza extraordinária. Tá? Nos recursos que são considerados de natureza ordinária, nós vamos ter como matéria analisada toda a matéria do processo. Né? São recursos que vão analisar fatos, provas, né? Direito, vai analisar tudo de novo. Né? Ou seja, nós estamos falando de todo o direito subjetivo daquela causa, daquele caso concreto, a aplicação da lei naquele caso concreto. Tá? Então nós vamos reexaminar tudo, fatos, provas, direito, beleza? Tudo que aconteceu no processo. Né? Esses recursos de natureza ordinária são os recursos que levam à interpretação do princípio do duplo grau de jurisdição. Né? Duplo grau de jurisdição nada mais é do que a possibilidade de você ter uma reanálise completa da sua situação. Né? Quando eu digo reanálise completa, isso só vai acontecer em recursos de natureza ordinária. Né? Então, lá no processo civil, vocês aprenderam que recurso de natureza ordinária seria a apelação, né? Seria o agravo de instrumento. Né? Aqui no processo do trabalho, nós temos como recurso de natureza ordinária o recurso ordinário, o agravo de petição, né? Esses dois que eu acabei de falar, que são basicamente a mesma coisa que a apelação. A diferença é que o recurso ordinário é a apelação no processo de conhecimento, enquanto o agravo de petição é a apelação no processo de execução. Tá? Temos o agravo de instrumento, que não é o mesmo agravo de instrumento do CPC, tá? Mas que tem algumas situações parecidas. Os embargos de declaração, porque nos embargos de declaração o julgador ele vai reanalisar tudo de novo, né? E também os embargos infringentes, em que a turma vai acabar reanalisando tudo de novo também. Beleza? A turma, ou o pleno, ou seja lá a sessão que vai julgar. Ok? Então, já os extraordinários, né, esses são recursos mais restritos. Né? Eles têm uma matéria extremamente restrita. Aliás, eles não se prestem atenção nisso, eles não se prestam a fazer justiça em caso concreto. Eles acabam fazendo, muitas vezes, mas eles não se prestam a isso. Eles se prestam a uniformizar entendimentos. Esse é o principal motivo de existir esses recursos de natureza extraordinária. Tá? Quando a gente fala de recurso extraordinário do STF, o STF não vai julgar o seu caso. Por isso que existe aquela demonstração de transcendência. Porque se fosse só para julgar o seu caso, o STF não tem nada com isso. Você já teve dois órgãos para julgar. Você já teve um juiz e já teve um tribunal, né? Estadual ou regional. Então não precisa de outro tribunal. Mas não existe no direito brasileiro terceiro grau, triplo grau de jurisdição. Certo? Então, na verdade, quando a gente fala de recurso de natureza extraordinária, a gente está falando de situações que a gente vai analisar o direito de maneira objetiva. Nós não vamos analisar casos concretos. A gente vai olhar o seguinte: os tribunais. Como estão julgando os tribunais os casos idênticos, os casos semelhantes? Se nós tivermos no Brasil mais de um tribunal julgando casos semelhantes de forma diversa, nós teremos injustiças acontecendo. Porque se o Tribunal de Justiça do Espírito Santo julga uma matéria ambiental de uma forma e o Tribunal de Justiça de Minas julga a matéria ambiental de outra forma, né, o meio ambiente é o mesmo. Então, algum dos dois está errando. Ou mesmo que não seja, a palavra erro talvez seja muito forte, mas algum dos dois está com entendimento diverso do que seria o que o STJ ou que o STF gostariam. Né? Até porque a gente tem que mirar o STJ e o STF, no nosso caso o TST, né, e o STF, porque eles são os tribunais superiores. A palavra deles é a palavra final.
Então, se eu tenho tribunais regionais do trabalho divergindo em relação a situações semelhantes, eles vão ter que, a gente vai submeter a situação para o TST, não para resolver um fato concreto, mas para perguntar, TST, em casos assim, como que a lei tem que ser aplicada? Porque tem um tribunal falando que é A, tem outro falando que é B. A gente não pode ter isso no Brasil. O TST vai falar o quê? Ele vai falar que é A, vai falar que é B, ou vai falar que é C, não sei. Mas o que ele falar, a partir de então, vai ser parâmetro para esses dois tribunais começarem a seguir. E aí, se eles começarem a seguir esse parâmetro, nós não vamos ter mais esse tipo de divergência. Essa que é a ideia. Tá? Em outras palavras, né, alguém já deve ter matado o que eu vou falar agora, recursos de natureza extraordinária, eles servem pura e simplesmente, né, não unicamente, mas pura e simplesmente para ter segurança jurídica no ordenamento jurídico. Certo? É para dar para a gente segurança jurídica de que o pau que bate em Chico vai bater em Francisco. É isso. Beleza? Então ele não vai reanalisar fatos e provas. Isso daí é coisa de tribunal de segundo grau. Beleza? Isso é coisa de juiz. Isso não é coisa de tribunal superior fazer, via de regra. Tá? Então o que vai acontecer? Nos recursos de natureza extraordinária, nós vamos ter reanálise apenas do direito. Beleza? E do direito em tese, e não do direito do caso concreto. Ok? Óbvio, quando eu analiso o direito em tese, se isso repercute no caso concreto, obviamente isso vai ter, né, alguma consequência boa ou ruim para o recorrente e o recorrido. Mas não é a principal intenção. Ok? Não, a principal intenção é de uniformização, é de aplicação da lei, mostrar como a lei deve ser aplicada de maneira em tese, né, de maneira em sentido lato, ok? Em tese ou até para que sirva de parâmetro, beleza? Nesse caso, como recurso de natureza extraordinária, a gente tem, que vocês já conhecem, recurso especial, recurso extraordinário, né? E no direito do trabalho, a gente pode colocar aqui como principais expoentes o recurso de revista, que é bem parecido com o recurso especial, e os embargos de divergência que são feitos ali no TST, beleza? E o extraordinário, obviamente, isso vocês já sabiam pelo CPC, quando vocês estudaram recursos. Beleza? E, por fim aqui, a última classificação que eu trouxe para vocês, a gente tem os recursos também com a classificação quanto à forma de recorrer, né? Porque a gente sabe que a gente pode recorrer por meio de um recurso principal, mas que também há a possibilidade de fazer recurso por meio de recurso adesivo, né? Vocês estudaram isso no CPC e a gente aplica aqui no processo de trabalho de maneira idêntica. Não muda nada, tá? Inclusive, uma curiosidade. Quando você tinha a situação, antes do CPC novo, você tinha situações de recurso adesivo, alguns tribunais de justiça federais, regionais federais, eles costumavam ter um entendimento de que o recurso adesivo só poderia ser interposto se a matéria do recurso adesivo fosse correlata com a matéria do recurso principal, né? O TST nunca entendeu dessa maneira. O TST, inclusive, tem uma súmula, a 283, que eu coloquei para vocês, que diz: o recurso adesivo é compatível com o processo de trabalho e cabe no prazo de 8 dias nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista, de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Esse já é um entendimento bem antigo do TST. Tá? E, por acaso, esse entendimento acabou sendo copiado no CPC novo, né? Eu até citei para vocês o artigo 997. Hoje, com o novo CPC, não tem mais discussão. A matéria não precisa ser correlata mais quando se fala de justiça comum. Antigamente tinha alguma divergência sobre isso, beleza? E só para fazer uma brincadeira aqui, que eu gosto de brincar com o Pedro, é para vocês verem como que eles gostam de copiar o direito processual do trabalho no processo civil, né? Pedro gosta de falar que o processo do trabalho é só um procedimento civil. Pode até ser, mas é um procedimento civil que é usado de base pelo processo civil o tempo todo. Beleza? Mas óbvio, né, gente? Processo de trabalho é uma matéria à parte, não é uma matéria de processo civil. Embora a base seja, de teoria geral, o processo seja a mesma base. Bom, continuando aí nosso roteiro, nós vamos falar agora dos sistemas recursais. Outra situação que vocês já estudaram em processo civil também, né? E aí vocês já estudaram que a classificação dos sistemas recursais pode ser em sistema ampliativo ou limitativo. Mas antes da gente ver qual é o sistema recursal trabalhista no Brasil,
eu queria só apontar para vocês que na Justiça do Trabalho, como nós já havíamos falado antes, nem todo processo que vai ser julgado na Justiça do Trabalho é tipicamente de relação de emprego, né? Nós temos situações que são, inclusive, tributárias, fiscais, né? Tributárias, quando a gente fala de recolhimento de ofício de contribuição previdenciária e fiscal. Situação fiscal, a gente, quando vai julgar, sei lá, uma ação de execução fiscal de multa aplicada pelo auditor fiscal do trabalho, ou até mesmo uma ação anulatória de uma multa dessas, que vai ser competência da Justiça do Trabalho. Nós temos situações de responsabilidade civil que são julgadas na Justiça do Trabalho. Então, muitos casos, até casos de processo civil, até casos de relação de trabalho que estão regulamentados em leis cíveis, a gente tem julgamentos, né, na Justiça do Trabalho. Por exemplo, a gente tem aquele caso do empreiteiro, né, quando a gente trata de uma empreitada feita por pessoa física. Então, o que eu quero dizer para vocês, em resumo, é que na Justiça do Trabalho, muitas vezes a gente vai ter processo que não é tipicamente de natureza trabalhista. E a gente vai, em tese, inclusive, vai ter que usar até mesmo de outra lei processual. Né? Imagina um mandado de segurança, por exemplo. Mandado de segurança é um procedimento que existe de per si, não é um procedimento trabalhista. Mas aí, quando você vai ter um mandado de segurança no Justiça do Trabalho, você vai usar a CLT? Não, você vai usar a lei de mandado de segurança. Porém, com relação a recursos, e aí que está o ponto que eu quero chegar, com relação a recursos, o sistema recursal trabalhista ele vai ser utilizado em qualquer ação que esteja no Justiça do Trabalho. Tá? Então, por exemplo, ação de execução fiscal. Se fosse lá na Justiça Federal, por exemplo, ou na Justiça Comum estadual, vocês, ao recorrer de uma sentença de uma ação de execução fiscal, vocês fariam uma apelação, porque a gente usa o Código de Processo Civil, beleza? E a lei de execução fiscal, óbvio. Então, vocês fariam uma apelação, né? Então, se eu tenho uma ação de execução fiscal na Justiça do Trabalho, eu vou fazer uma apelação? Aí que tá. Não. Você vai fazer um agravo de petição. Né? Alguns vão até defender que seria recurso ordinário, mas agora eu não quero entrar nessa discussão. Tá? Mas como é uma execução, seria um agravo de petição, em tese. Né? Mas, Osório, essa ação, você falou que não é para usar a CLT, é uma ação que tem lei própria? Sim, mas quanto a recursos, nós vamos usar o sistema recursal trabalhista. Tá? Inclusive, isso é uma decisão que já foi, inclusive, objeto de instrução normativa do TST desde 2005 e essa instrução ainda continua vigente. Eu até trouxe o artigo 2º aqui para vocês. Vejam. A sistemática recursal a ser observada é a prevista na CLT, inclusive no tocante à nomenclatura, alçada, prazos e competências. Né? O depósito recursal, que se refere ao artigo 899 da CLT, nós vamos comentar bastante sobre o depósito recursal mais para frente, é sempre exigível como requisito extrínseco do recurso quando houver condenação em pecúnia. Essa ideia do depósito recursal ela é uma ideia que vocês não vão encontrar em outros processos que não seja o processo do trabalho. Né? E mesmo sendo uma criação tipicamente de processo do trabalho, a gente vai aplicar em qualquer processo que tramite na Justiça do Trabalho. Mesmo que seja um processo fiscal, um processo civil, tanto faz. Beleza? Mas guardem essa questão aí do depósito recursal, porque mais para frente eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre ele e vamos ter, inclusive, em uma aula um tópico só para falar sobre ele. Beleza? E nós vamos gastar um bom tempo falando sobre ele. Bem, dito isso, sabendo que todo recurso feito na Justiça do Trabalho agora, então, ele vai usar a sistemática da CLT, a gente pode se questionar. Nós estaríamos na CLT num sistema recursal ampliativo ou limitativo? Na verdade, nós estamos em um sistema meio que híbrido. A doutrina ela meio que converge nesse entendimento. Nós temos tanto situações que mostram um sistema muito amplo de recursos, quanto temos situações em que a limitação é bem pesada. Né? Então, assim, só para relembrar, né? Sistema ampliativo é aquele sistema que tem elevadíssimas, muitas possibilidades de recurso. Né? Já o sistema limitativo é aquele que limita a possibilidade de recorrer. Né? Então a gente analisa se o sistema ele é ampliativo ou limitativo dependendo da quantidade de recursos, da quantidade de possibilidades de se recorrer. Tá?
O sistema ampliativo ele tem a característica de privilegiar o duplo grau de jurisdição, né? Porque quanto mais recursos, mais você tem revisões, né, de mais de um julgador. Já o limitativo ele acaba não observando muito esse tipo de princípio. Tá? Na CLT e nas leis processuais trabalhistas, como aquela lei 5584/70, por exemplo, que nós já comentamos em outros momentos, nós temos situações que mostram tanto um sistema amplo quanto um sistema limitado. Amplo por quê? Porque é muito recurso que dá para fazer na Justiça do Trabalho. Né? A gente tem embargo de declaração, a gente tem recurso ordinário, agravo de petição, agravo de instrumento, recurso de revista, embargos infringentes, embargo de divergência. Né? Deixa eu ver se eu esqueci algum. Acho que basicamente são esses. Né? Temos os agravos regimentais, enfim. A gente tem uma gama muito considerável, né, de recursos possíveis. Porém, alguns procedimentos trabalhistas limitam bastante a possibilidade de recorrer. Por exemplo, se a gente pegar e lembrar daqueles casos do procedimento sumário, né, que é aquele previsto na Lei 554/70, até coloquei aqui o artigo para vocês, né, o artigo 2º, parágrafo 4º, vocês vão lembrar o seguinte, o que seria o procedimento sumário? O procedimento sumário seria aquele cujo valor da causa não exceda 2 salários mínimos. Né? Então, por ser um valor da causa muito pequeno, né, muito quase que com pouca significância, vamos dizer assim, você tem uma previsão legal que não permite uma quantidade muito grande de recursos. Até porque, gente, se eu entrei num processo para pedir R$1.000, quer dizer que eu devo estar precisando bastante desse dinheiro, né? Porque fazer um processo para pedir R$1.000 é uma coisa, né? É difícil de você ter disposição para fazer isso. Mas, de qualquer maneira, quando você faz um pedido... Não estou dizendo que R$1.000 não faz diferença na vida de alguém, não é isso. Só estou dizendo que é muito diferente quando você entra com um pedido de R$1.000 e entra com um pedido de R$30.000. Né? E aí o que acontece? Da mesma forma, R$1.000 não vai fazer tanta diferença assim no bolso de quem paga. 30 mil já faz. Então, você dar possibilidade de recurso para discutir R$1.000 é uma coisa. Dar possibilidade de recurso para discutir 30 mil é outra coisa. Né? Com base nisso, e aí volto a dizer, não estou desfazendo de R$1.000 não, pelo amor de Deus. Né? Mas com base no que eu acabei de falar, a gente tem que a legislação em processos que vão até 2 salários mínimos, ela não permite recurso de natureza ordinária. Quer dizer, você não pode apelar da sentença. Não pode fazer esse recurso ordinário, não pode fazer agravo de petição, nada disso. O único recurso cabível em recursos dessa natureza, processo dessa natureza, né, de procedimento sumário, é recurso extraordinário direto para o STF. É um caso bem curioso, né? Acho que vocês nunca ouviram falar nisso. Um recurso extraordinário feito para o STF contra uma sentença, né? E não contra um acórdão, mas é possível sim, porque é a última única instância que a Constituição fala, né? E aqui, o procedimento sumário, a sentença é o final do procedimento sumário, né? É a única instância que é o julgamento. Então, só para exemplificar para vocês, olha o parágrafo 4º. Salvo se versarem sobre matéria constitucional, nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios de alçada que se refere ao parágrafo anterior, considerado para esse fim o valor do salário mínimo à data do ajuizamento da ação. Quer dizer, salvo matéria constitucional, nenhum recurso caberá da sentença. Quer dizer, matéria constitucional, você vai mandar direto para o STF, ok? Por medida de recurso extraordinário. Então, a gente percebe que em situação de procedimento sumário, o sistema trabalhista é bastante limitativo. Ao passo que, se a gente comparar também o sistema trabalhista com o sistema do CPC, vocês vão ver que a gente também é muito mais limitativo do que ampliativo em relação ao CPC. Né? A gente não tem, por exemplo, recurso de decisão interlocutória, via de regra. Né? Decisão interlocutória, via de regra, não comporta recurso, né, no Justiça do Trabalho. Então, a gente é bem mais limitado do que o CPC em sentido de possibilidade de recurso. Mas a gente tem bastante recurso ainda. Por isso que a doutrina costuma convergir na ideia de que a gente nem é tão ampliativo assim, nem tão limitativo assim. Beleza? No mais, agora sim, falar de uma coisa que vocês adoram falar. Quase ninguém fica com sono quando fala sobre isso. Né? Vamos falar de princípios recursais. Né? Todos os princípios que eu vou falar aqui, basicamente, vocês já estudaram no CPC. Praticamente todos. Tá?
Então, assim, vocês vão ver que vocês não vão ter dificuldade com esses princípios. Mas, né, por outro lado, vocês talvez tenham dificuldade de visualizar isso na prática trabalhista. Então, sempre que eu me remeter a um recurso desse, eu vou trazer algum caso trabalhista para tentar mostrar para vocês como funcionaria a aplicação desse princípio. Beleza? Mas isso, vamos ficar para a próxima aula, porque esse vídeo aqui já está dando meia hora. Eu acho que é muito maçante para vocês, um vídeo muito grande. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe.